Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 7 da nossa série Encontros com Jesus. O tema de hoje é o cego de nascença, quando a luz entra na escuridão. Há uma escuridão que não vem dos olhos fechados, mas da alma que ainda não encontrou a luz. Muitos caminham sob o sol, mas vivem cercados por sombras, sombras de medo, de dúvida, de dor. Porque a pior cegueira não é a dos olhos, é a do coração. Vivemos num mundo que enxerga muito, mas entende pouco. Que analisa tudo, mas sente quase nada. E foi num mundo assim que Jesus encontrou um homem que nunca havia visto o amanhecer. Um homem que não conhecia o azul do céu, nem o rosto dos que amava. Mas que naquele dia iria descobrir que há uma luz que não se apaga, a luz que vem de Deus. Essa é a história do cego de nascença, o homem que nasceu sem ver e que acabou enxergando o invisível. Jerusalém fervilhava. As ruas estavam cheias de vozes, passos, poeira e discussões sobre aquele homem chamado Jesus. Enquanto caminhava com seus discípulos, Jesus avistou à beira do caminho um mendigo cego de nascença. Ele estendia a mão, como fazia todos os dias, pedindo esmolas a quem passasse. Os discípulos, curiosos, se aproximaram e perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Uma pergunta que reflete uma mentalidade comum na época, de que todo sofrimento era uma punição direta por um pecado. Jesus olhou para o homem e com uma voz serena quebrou aquele paradigma. Ele respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Essas palavras pairaram no ar, mudando completamente a perspectiva daquela situação. O sofrimento daquele homem não era um castigo, mas uma oportunidade para que a glória de Deus fosse revelada de uma forma poderosa. Então, Jesus se ajoelhou diante do homem, um gesto de humildade e proximidade. Ele cuspiu no chão e fez lodo com a saliva, uma ação estranha, quase ritualística. Depois, com um gesto suave e firme, ungiu os olhos do cego com aquele barro, e disse: Vai e lava-te no tanque de Siloé. O homem obedeceu. Ele não questionou, não duvidou. Tateando pelas ruas, guiado apenas pela voz da esperança que ecoava em sua alma, ele seguiu o caminho até o tanque. A cada passo, o coração batia mais forte, a expectativa crescendo, e quando mergulhou o rosto nas águas, o milagre aconteceu. A luz que nunca havia visto atravessou as pálpebras pela primeira vez. Imagine a explosão de sensações, cores, formas, movimento, vida. Os olhos se abriram e com eles um mundo inteiro nasceu diante dele. Ele não apenas viu, ele nasceu de novo para a luz. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. As pessoas que o viam todos os dias, sentado à beira do caminho, o reconheceram e se espantaram. Surgiu um debate. Não é este o que se assentava pedindo esmolas? Outros diziam: Parece ele. E alguns insistiam: Não, é alguém muito parecido. O milagre era tão extraordinário que parecia inacreditável. Mas o próprio homem, agora de pé, com os olhos brilhando, respondeu com firmeza: Sou eu mesmo. Perguntaram então, maravilhados e confusos: Como te foram abertos os olhos? E ele respondeu com a simplicidade de quem viveu o milagre. Um homem chamado Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me, e agora vejo. O relato era direto, sem floreios. Era o testemunho puro e poderoso de uma vida transformada, mas nem todos celebraram. O milagre se espalhou e chegou aos ouvidos dos fariseus, os líderes religiosos da época. Eles o chamaram para interrogá-lo, não para celebrar, mas para investigar, para duvidar. Eles queriam entender o que havia acontecido, mas suas mentes estavam fechadas pela tradição e pela incredulidade. E quanto mais o questionavam, mais claro ficava o paradoxo. Eles, que tinham visão física, enxergavam com os olhos, mas estavam cegos com o coração. Esse homem não vem de Deus, diziam alguns, porque não guarda o sábado. Como pode um pecador fazer tais sinais? Retrucavam outros, divididos entre a lei e a evidência do poder divino. No meio da discussão, voltaram-se para o homem que fora curado e perguntaram sua opinião. Ele, que antes era um mendigo marginalizado, agora estava no centro de um debate teológico, e sua fé crescia a cada instante. Ele declarou: Ele é profeta. O ex-cego, agora de pé e sem medo, respondeu com uma coragem e uma lógica irrefutáveis. Diante da insistência dos fariseus, ele disse:
Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego, e agora vejo. Essa frase ecoa através dos séculos. É a defesa mais poderosa que existe, a experiência pessoal da transformação. A teoria pode ser debatida, mas a experiência vivida é inquestionável. Irritados com sua ousadia e sua fé inabalável, os líderes religiosos o expulsaram da sinagoga. Para um judeu daquela época, isso era uma punição severa. Significava ser excluído da comunidade, da vida social e religiosa. Ele estava sozinho de novo, mas agora ele podia ver. Mas Jesus, ao saber do que aconteceu, foi procurá-lo. Ele não abandona aqueles que são perseguidos por causa dele. Ele o encontrou caminhando sozinho, ainda maravilhado com o dom da visão, talvez um pouco perdido em seu novo mundo. Jesus perguntou: "Crês tu no Filho de Deus?" A pergunta vai além da cura física. Jesus queria levar aquele homem a uma revelação ainda mais profunda. O homem respondeu com um coração aberto e sincero: "Quem é ele, Senhor, para que eu creia?" Ele queria acreditar, só precisava saber em quem depositar sua fé. Jesus se aproximou, olhou profundamente em seus olhos, aqueles olhos que ele mesmo havia aberto, e disse: "Tu já o tens visto, é aquele que fala contigo." Naquele momento, a luz física que ele recebeu se conectou à luz espiritual. Lágrimas desceram pelo rosto do homem. Ele se ajoelhou e disse com a voz quebrada de emoção: "Creio, Senhor." E ali, mais uma vez, o milagre se completou. Porque a visão que veio aos olhos era grande, mas a luz que entrou no coração era infinita. Ele não apenas viu o mundo, ele viu o Salvador do mundo. Essa história nos faz refletir: quantas vezes andamos como cegos em meio à luz, vendo o mundo, mas sem enxergar o propósito, percebendo as coisas ao nosso redor, mas sem ver a mão de Deus agindo em nossas vidas. O cego de nascença não pediu para ver. Ele apenas esperava uma esmola, algo para aliviar sua condição. Mas ele recebeu um novo destino, uma vida completamente nova. Assim é o toque de Jesus. Ele sempre nos dá mais do que pedimos, e transforma o que parecia comum e sem esperança em algo eterno e cheio de significado. A verdadeira visão não é apenas abrir os olhos, é abrir o coração. E quando Cristo entra, até as trevas mais densas se transformam em amanhecer. Naquele dia, a luz brilhou em Jerusalém. Um homem que nasceu cego enxergou pela primeira vez, mas a cidade, mesmo iluminada pelo sol, continuava mergulhada em sombras de incredulidade e resistência. Enquanto Jesus seguia seu caminho, a multidão crescia e as tensões aumentavam. E em meio a esse cenário, um milagre ainda mais profundo, que desafiaria a própria morte, estava prestes a acontecer. Uma família chorava a perda de um amigo querido, Lázaro, o homem que Jesus amava. E seria ali, em Betânia, que a vida venceria a morte mais uma vez, de uma forma espetacular. No próximo episódio da série Encontros com Jesus, vamos explorar a história de Lázaro, quando o amor chama pelo nome. Prepare-se, porque a voz que abre os olhos dos cegos também é a voz que chama os mortos à vida. Não perca! Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para não perder o próximo episódio. Até lá!